Na Copa de 90, falando sobre a Copa de 90, o Neto foi sacaneado mesmo de não ter sido chamado? Não, assim, o Lazzaroni errou, eu falo muito sobre isso, ao fechar o grupo depois da conquista da Copa América de 89. Havia 40 anos que o Brasil não ganhava uma Copa América, também porque havia 40 anos que o Brasil não sediava um torneio sul-americano. Depois de uma primeira fase terrível na Bahia, depois foi para Pernambuco, o Brasil foi muito bem, venceu o Paraguai, venceu a Argentina e venceu com um gol do Baixinho Romário o Uruguai e foi campeão da Copa América. O Lazzaroni teve a infeliz ideia, à época e em qualquer época, de fechar o grupo. Então quase que não vinha gente de fora. E naquela temporada que se iniciava, 89, 90, na Itália, o melhor jogador pela nota, na média do jornal La Gazzetta dello Sport, era o ex-companheiro de Neto no Guarani, o ponto esquerda João Paulo, atuando pelo Bari. No campeonato que tinha Maradona, tinha o Careca. Era a Premier League da época. Tinha a Premier League da época, com certeza. Tinha Van Basten, tinha Gullit, tinha, o Rummenigge. O João Paulo teve a melhor média. E o cara não foi pra Copa porque ele não jogou a Copa América. Não faz sentido. Não faz sentido. E eu tô falando de um desses. O Tita, que é um querido, um baita jogador, sempre foi, não estava no melhor da forma em 90. Foi. O reserva dele, que tinha muito potencial à época, depois não deslanchou, até porque ele foi pro Japão em 93, o Bismarck foi convocado, vamos preparar um Bismarck, como em 94 o Ronaldo, que é um fenômeno, será convocado, e no peito em 2002 o Kaká, que seria o melhor do mundo em 2007, foi convocado, e não se discute nem Kaká e Ronaldo. Sim. Mas em Bismarck já se discutia à época, e daí teria sido o cara que entrou ali no lugar do Neto. Mas é dever dizer que o Neto, que foi fundamental, o xodó da Fiel, na primeira conquista nacional do Corinthians, no segundo semestre de 90, depois do Mundial da Itália. Foi depois. Ele estava jogando bem, como sempre jogou bem desde o Guarani, campeão paulista pelo São Paulo em 87, uma boa passagem pelo Bangu antes, mas, poxa, o Neto, ele explodiu mesmo depois do Mundial da Itália. Ele estava bem no Corinthians em 90, estava legal, mas para mim, pro meu critério, se fosse para chamar o Neto, embora fossem funções distintas, 1000 vezes antes de chamar o João Paulo. Embora você pudesse... Tava na frente. Tava muito na frente, jogando na Itália, mais atleta. O João Paulo chegou a ser o jogador que mais apanhou no futebol mundial. No primeiro... Na primeira quinzena, nos primeiros 5 anos dos anos 90. Era um jogador espetacular, o João Paulo. Mas, enfim. Então, assim, eu não diria que ele foi sacaneado. Para mim, sacaneado ou mal, ou não convocado, foi o Falcão na Copa de 78, o grande craque brasileiro desde 75. Você pode dizer o Alex... ou o Djalminha, ou os dois em 2002. Dirceu Lopes, monstro sagrado, que acabou de fazer 77 anos na Copa de 70 pelo Zagallo, certamente. Mas assim, o Neto não. Aliás, alguns exageros. Por exemplo, o Zico, que eu estou escrevendo na biografia, muita gente fala, o Brasil também não ganhou a primeira Copa na Alemanha porque o Zico não foi convocado. Gente, o Zico não era nem titular no Flamengo. Acho até que merecia ter tido mais chances com o Zagallo, que era o treinador da seleção. O Zico explodiu merecidamente, é o grande craque, o grande artilheiro no Maracanã com 334 gols. O Zico foi também no segundo semestre de 74. O brasileiro acabou em agosto com a vitória do Vasco e o Flamengo foi campeão do Rio em 74, num 0x0 com o Vasco, já com o Zico brilhando, o Júnior também. O Zico brilha a partir do segundo semestre de 74, embora sempre se soubesse que o jogador espetacular, um Zico de craque, um Zico de pessoa. Sim. Mas é um absurdo você falar, não, o Zico tinha que jogar em 74, ele era reserva do Flamengo. Ou estava começando a ser titular porque o Paulo César Caju estava com a seleção brasileira para a preparação para a Copa da Alemanha. Então, tem uns anacronismos que a gente tem que, até como jornalista, evitar que as pessoas bobeiem. Tipo assim, é importante falar sobre isso. Não, velho, é fundamental, porque às vezes você fala, que nem essa coisa, né? Copa Rio, do Palmeiras em 51, do Fluminense em 52. É campeão mundial, não é? O Vasco 53. Apanhou o Corinthians na Venezuela. Cara, é na Venezuela, não é a Copa Rio. Não é o Rock in Rio que tem o Rock in Rio Lisboa. Aí fala, e o título do Bangu em 60 em Nova York? Cara, em Nova York, Cacilda, não é na Copa Rio. E o que é pior, o jornalista pega esses memes torcedor pode fazer, claro. Jornalista até pode, mas um mínimo de comprometimento com os fatos. Cara. É avisar que é meme, né? É meme, é brincadeira. E gente boa, gente ótima, gente que viveu. Por exemplo, amo de paixão meu ex-companheiro de pão, o Flávio Prado. E ele faz de provocação, claro. Ele vivenciou. Você pode até discutir, como eu discuto, a unificação dos títulos desde 2010. Entre Taça Brasil, que para mim é a mãe da Copa do Brasil, e o Robertão, que é o pai do Brasileirão. Eu não teria unificado, mas já que se unificou, que se cumpra. A CBF é corrupta. Não, tem gente corrupta. Você acha que a CBF é corrupta? Não acompanhe futebol. Não jogue Brasileirão e Copa do Brasil. Federação Paulista, a FIFA, Comebol, UEFA, cara... São eles o cartório, eles que definem. Não sou eu, Mauro Betti, não é o Mauro César Pereira, não é o Juca Kfouri, não é o Milton Neves, não é o Flávio Prado, não é o Lance, não é o Placar, não é ninguém, não é a TNT, é o Jovem Pan, Jornal dos Esportes, SBT, onde eu trabalho, Rádio Bandeirantes também. Cara, é a entidade. Claro. Você pode e deve discutir,
Mas se você se considera, a partir de agora, o Palmeiras Zendeca, campeão, 11 vezes campeão nacional, eu explico, como explico longamente, pode procurar na internet sobre isso. Claro. Textos longos, meio chatos pra cacete, mais chatos do que eu normalmente. Mas já que chama, assuma. Mas... Aí, respeitosamente. Mas é fácil para vocês assumirem o que a CBF fala, vocês são cordeirinhos, por politicagem, para fazer média. Não, é fazer mídia. É muito mais fácil você brigar por algo que o Flamengo não tem, o Corinthians não tem, as maiores torcidas do Brasil, do que algo que outros times com menos torcida têm. Se é para dizer que é demagogo é quem fala que é todo contra, que é contrário, nem discute a hiper, ultra, mega discutível Copa União, a Taça das Bolinhas, essa pentelhação de 87, que também tem um texto chatésimo, longo pra cacete, que eu também escrevi, tá aí na internet. Cara, isso dá para discutir bastante. Eu acho que, por exemplo, para resumir uma questão que é longuíssima, e procure meu texto lá na internet sobre Taça das Bolinhas, aliás, bota assim, Hora Bolinhas, Mauro Betting. Tá lá, você vai achar no UOL, acho que no Lancenet, ainda tem vários lugares, eu postei, é um texto pentelho pra cacete, mais longo, mais chato que eu já produzi, e que não chega a conclusão alguma. Vocês são ótimos. Obrigado, não, mas isso é muito chato. Isso é muito chato.